Paz, amados, estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD. Hoje nós vamos estudar, ou vamos continuar estudando, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar hoje o capítulo 13, a partir do versículo 13. Na semana passada nós iniciamos o capítulo 13, eu vou relembrar aos irmãos algumas coisas que foram ditas. Nós estamos aqui no capítulo 13, a igreja de Antioquia, não é? E nós vemos aqui que a igreja de Antioquia ela era formada por profetas e mestres. E que importância tem isso, não é? Profetas, eles estão ligados à pregação da palavra, mestres ao ensino. Então era uma igreja que entendia a importância não só de pregar a palavra, mas de ensinar. E nós vemos Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, muitas vezes pregando, confrontando as pessoas em suas práticas, mas também muitas vezes ensinando. Então era uma igreja basicamente, ou formada basicamente de pessoas que pregavam e ensinavam. E nós vamos ver então que é nesta igreja que o Espírito Santo vai se manifestar no sentido de separar pessoas para a primeira viagem missionária. A igreja, então, ela orava e jejuava, ela fazia sua parte, até que o Espírito Santo, então, ele separa dentre esse grupo de irmãos em Cristo, Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. E é ele quem diz, né, para que a igreja separe, ou seja, ele é o comandante, né, de missões, é ele quem traça a rota, é ele quem diz o caminho a ser seguido, quem vai seguir esse caminho. É no poder do Espírito Santo que a palavra de Deus é pregada quando a gente faz missões ou quando não faz missões, mas como a gente está falando aqui da primeira viagem missionária. Amados, é importante a gente entender que o missionário não é aquele que vai para longe. Nós somos missionários na nossa casa, no nosso bairro, né, com os nossos amigos. É claro que a gente sempre fica com aquela imagem de que o missionário é aquele que se desloca para um lugar distante. Mas precisamos quebrar essa barreira e entender que você deve ser um missionário no seu bairro, no seu trabalho. Você deve pregar a palavra de Deus aonde você estiver. E você deve buscar isso, essa capacitação no Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem capacita. É Ele quem, é no poder do Espírito Santo que a palavra é pregada. É Ele quem separa, como o texto diz no capítulo 13, que Ele separou então Saulo e Barnabé para a viagem missionária, ou seja, para que eles fossem os missionários. Não é? E então nós vamos acompanhar agora toda a caminhada de Saulo e de Barnabé nessa primeira viagem missionária, compreendendo que é o Espírito Santo quem conduz isso. Veja, é interessante a gente ressaltar que a igreja ela orava e jejuava, ou seja, a igreja buscava do Espírito Santo uma resposta, aquilo que ele queria fazer na igreja. A igreja ela não se reuniu e decidiu o que fazer, mas ela se reuniu para orar e jejuar, ou seja, se consagrar, colocar-se à disposição do Espírito Santo de Deus. E assim o Espírito Santo de Deus se manifestou e claramente disse o que ele queria e quem ele enviaria. E é muito interessante a gente pensar que se a gente quer fazer missões, nós precisamos compreender isso, né? Precisamos fazer missões na dependência do Espírito Santo, porque ele é o comandante. Veja, versículo 3 do capítulo 13. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Mais uma vez a igreja mostra que esses irmãos estão indo, mas a igreja que fica, ela vai continuar orando, ela vai continuar buscando no Senhor para que Deus os livre do mal, para que Deus os abençoe na caminhada. Não é parte da igreja que é responsável por missões, mas toda a igreja, tanto a parte que vai quanto a parte que fica. Os nossos irmãos missionários, eles precisam ser sustentados financeiramente? Claro que sim, né? Mas eles também precisam ser sustentados em oração, porque quem vai para o campo de batalha, quem vai pregar em lugares onde eles vão sofrer perseguições, aonde o inimigo vai se levantar contra ele. E nós vimos nesse texto
não é? Que é assim que funciona, né? Quando os missionários eles vão para um determinado lugar e começam a pregar a palavra de Deus, e as pessoas começam a dar ouvidos, e elas começam a se arrepender, e elas começam a se converter, rapidamente o inimigo usa pessoas, as situações, para tentar calar a igreja, para tentar calar os missionários, porque o inimigo quer manter as pessoas aprisionadas, não quer que elas sejam libertas. Mas veja, então, já no versículo 4, é o início da viagem missionária, e nós vemos ali, então, enviados pelo Espírito Santo, desceram em Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E nós vamos ver que isso é muito comum com o apóstolo Paulo. O primeiro lugar para onde ele vai, quando ele chega numa região, ele procura uma sinagoga, né? E lá na sinagoga é muito mais fácil dele pregar, porque primeiro ele é um judeu, né? Precisamos lembrar quem era o apóstolo Paulo, não é? Ele era um fariseu de fariseu, ou seja, um legalista, um homem conhecedor profundo da lei que foi alcançado pela graça. Jesus Cristo alcançou esse homem, e esse homem agora ele é salvo pela graça, e ele prega que Cristo é o Senhor. Então, mas ele tem todo esse conhecimento da lei, ele tem todo esse conhecimento de toda a história de Israel, não é? Então, quando ele chega numa sinagoga para falar, é estratégia que ele fale, é estratégia que ele comece pela sinagoga, porque as pessoas que estão lá vão compreender o que ele vai dizer. E ele geralmente procura uma sinagoga, e eu já falei, a sinagoga também é uma assembleia de pessoas, geralmente formada por judeus e gregos, prosélitos, né? Gregos que creram, que se converteram. Não é? Então, falar sobre a palavra de Deus num lugar desse é saber que as pessoas vão compreender aquilo que você quer transmitir. É preciso também entender que Chipre era o lugar de origem de Barnabé. Ou seja, Barnabé ele nasceu em Chipre, ele era dessa região, e quando eles vão para Chipre, eles vão estrategicamente, eles não vão por acaso. Há uma estratégia para ir para o campo missionário. Não é feito de qualquer maneira. Nós vemos que é o Espírito Santo quem separa, quem envia, ele é o comandante, é ele quem traça a rota, e essa rota é uma rota traçada debaixo de uma estratégia. Quem vai pregar na sinagoga? Então é o apóstolo Paulo. Tudo isso faz parte de uma estratégia. Não se faz de qualquer maneira missões. Não é? Nós buscamos a capacitação no Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, quem ele quer enviar, por onde devemos ir, como vamos proceder. Então, é assim que se faz missões, e nós vemos isso claramente nesse texto. Veja, e os acompanharam também João Marcos, não é? Foi junto com eles nessa primeira viagem missionária. Veja que eles viajam por toda a ilha até que chegaram em Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. E é claro que a palavra de Deus pregada vai incomodar aqueles que são falsos profetas, porque não pregam a verdade, pregam a mentira, mas a verdade chegou. E quando a verdade chega, toda mentira é dissipada. Então, lá existia esse homem chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. O que nós vemos, amados, é que há sede neste homem de ouvir de Deus. Ele manda chamar Barnabé e Saulo para que eles pudessem pregar a ele, para que eles pudessem ensinar a palavra de Deus. Ele queria ouvir, tinha sede. As pessoas têm sede da palavra de Deus. As pessoas têm sede do Senhor. E nós precisamos entender isso e sermos missionários. Não só os missionários que vão, mas os missionários que são em suas terras, no seu bairro, na sua casa, na sua família.
Veja que aqui havia um homem chamado Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta. Mas a hora que chega um servo do Senhor pregando a verdade, as pessoas têm sede da verdade. Elas querem conhecer a verdade. Elas querem ouvir a verdade. Porque, amados, a verdade ela faz com que a mentira caia por terra. Este homem é importante, um procônsul, então manda chamar então Barnabé e Saulo. Veja, mas Elimas, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar a fé da fé ao procônsul, é claro. Ele não quer perder o domínio que ele tinha sobre esse homem com as mentiras que ele contava. E é assim mesmo, o mentiroso ele não quer perder o domínio sobre as vidas que ele controla. Mas quando um servo de Deus, um homem de Deus, chega num lugar e prega a verdade, as cadeias se quebram, os nós se desatam, a mentira ela cai por terra, a luz entra e as trevas são dissipadas. E é isso que acontece. E aí a gente descobre que as pessoas elas têm sede de Deus. Elas necessitam de ouvir a palavra de homens pregadores da verdade, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ali está a verdade absoluta. Pregadores fiéis, que falam sim de um Senhor amoroso, de um Senhor que deu a sua vida por todos nós, mas de um Senhor justo. De um Senhor vivo, verdadeiro, de um Senhor que cumpre as suas promessas. Amados, é muito interessante a gente ver como nessas passagens rapidamente alguém se levanta contra um servo de Deus. Aqui um mágico, um falso mestre, não é? Como a própria Bíblia fala. Veja, versículo 9, então Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. E veja, amados, é importante, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Já falei, não dá para fazer missões de qualquer maneira. Enfrentaremos dificuldades, cheio do Espírito Santo, com toda a autoridade dada por Deus. Esses homens, eles são envergonhados, esses homens que se levantam contra o nosso Deus, eles são envergonhados. Veja o que o apóstolo Paulo, ou Saulo, vai fazer. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E Paulo então usa uma palavra de autoridade, cheio do Espírito Santo, e esse homem fica cego. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Ou seja, amados, a pregação da palavra, muitas vezes ela é ratificada por uma situação da ação de poder de Deus, não é? A palavra, geralmente ela é seguida de algo extraordinário, de um milagre, não é? Ou de uma ação dessas, aonde aquele que dominava o procônsul, agora ele está sendo dominado pelo próprio Deus Todo-Poderoso, que usou Paulo para repreendê-lo, para identificá-lo como filho do diabo, filho de Satanás, porque pregava a mentira, e quem serve ao mentiroso é filho do mentiroso. E agora, amados, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Essa foi uma pequena revisão rápida daquilo que nós já falamos na semana passada. Nós estamos aqui na primeira viagem missionária e nós vamos dar sequência. Versículo 13. De Pafos, Paulo e seu companheiro navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então aqui João ele volta para Jerusalém e Barnabé e Saulo seguem em viagem. Há muitos questionamentos do fato de João ter voltado para Jerusalém, mas não vou entrar nesta seara. Há muita discussão a respeito disso, há várias hipóteses, mas numa próxima vez nós falaremos sobre isso. Veja, versículo 14. De Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Veja, mais um lugar que eles chegam e eles vão diretamente para a sinagoga.
E ali eles se assentam. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Veja, primeiro eu quero dizer a você que quando fala lei e profetas, está falando do Antigo Testamento. Tá? Sabemos que o próprio Deus deu a lei a Moisés, não é? E a gente está falando aí daquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? E aí nós temos ali a lei somada aos profetas, o Antigo Testamento. Amados, então se faz referência aqui ao Antigo Testamento, e era essa leitura que eles estavam fazendo. E reparando que eles estavam ali, então perguntaram a eles se eles tinham uma mensagem de encorajamento para eles, e Paulo então vai assumir a palavra. Mas veja, Paulo vai fazer uma síntese, né, de toda a história do povo de Israel, né? E aí ele mostra um conhecimento profundo daquilo que ele vai falar. Vamos acompanhar, é muito interessante. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 16: pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Muito interessante, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Veja que ele fala dos antepassados, ele fala dos patriarcas. Mas logo depois que ele fala dos patriarcas, então ele vai falar do período de escravidão no Egito. Então, Paulo ele vai passar por alguns pontos da história de Israel, mostrando um profundo conhecimento e fazendo uma síntese de tudo aquilo que o povo de Israel passou, de toda a história de Israel, e ele começa isso lá com os antepassados, com os patriarcas. E ele segue então falando: o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder o fez sair daquele país, o livramento de Deus. Deus os livrou da escravidão do Egito. Versículo 18: e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. 40 anos esse povo passou pelo deserto, murmurando, reclamando, cometendo erros contra o Senhor. E Paulo está citando não só os patriarcas, não só o período de escravidão no Egito, mas também os 40 anos que esse povo peregrinou pelo deserto. E muitos murmuradores dentro do povo, muitos reclamando daquilo que eles recebiam, alguns olhando para o passado e dizendo: se estivéssemos no Egito. E é disso que Saulo está falando, ou Paulo está falando. Veja, versículo 19: ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Ou seja, agora ele já está falando do cumprimento da promessa, de como Deus esvaziou a terra que ele havia prometido, Canaã. Havia lá 7 nações e Deus então entregou essas nações nas mãos do seu próprio povo para cumprir a sua promessa, uma promessa que ele havia feito. E Saulo então está trazendo à memória desses israelitas o que esse Deus fez e o que o povo de Israel passou. Versículo 20: tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. E agora ele entra e ele vai falar a respeito do período de juízes, que é um período onde nós não temos ali um profeta ou alguém como líder, como Moisés, como Josué, né? Nós tínhamos ali líderes militares, líderes civis, ou seja, coisas para poder, um líder para resolver problemas entre o povo, mas também defender o povo de ataques inimigos. E cada vez que esse povo sofria um ataque inimigo, eles corriam para Deus, e Deus levantava uma liderança. Esse povo, então, ele era liberto dessa opressão de um outro povo, né? Esse líder ele deixava de existir, e aí então o povo de Israel voltava a pecar, e mais uma vez voltava um outro povo a oprimir o povo de Israel, e aí se levantava mais uma vez um juiz. Ou seja, foi um ciclo de fracasso desse povo de Israel. Por quê? Porque a cada vez que ele se sentia oprimido, ele corria para Deus, e Deus então levantava um juiz para livrá-lo dessa opressão. Mas cada vez que a opressão ia embora, então eles voltavam às velhas práticas, eles se afastavam do Senhor. E é um ciclo esse período de juízes. E é isso que o apóstolo Paulo está falando a esses homens, né? Dizendo que chegou até o profeta Samuel, versículo 21. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu um,
um rei, o rei Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Agora, Samuel já estava velho, seus filhos não andaram nos seus caminhos. E o povo, olhando para os povos ao redor, esses povos ao redor viviam uma monarquia, eles tinham um rei. Então eles quiseram ser como os outros povos. E eles pediram um rei ao Senhor, dá-nos um rei. E Deus então resolveu dar a eles um rei. Samuel ficou muito triste com isso, porque o Samuel era o líder desse povo nesta época, ou seja, ele representava a liderança de Deus. Mas quando ele vai falar com Deus a respeito disso, Deus diz a ele: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Mas faz o que eles estão pedindo. E é isso que Paulo está trazendo à memória deles, dizendo: olha, eles pediram um rei, e Deus lhes deu um rei. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ou seja, Davi está fazendo uma síntese de toda a história de Israel, né? Começando lá com os patriarcas e aqui chegando até no período dos reis, não é? Onde nós temos aqui então Saul, Davi, não é? E vai continuar fazendo essa síntese. 23, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. E agora ele já está falando de João Batista. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. E agora ele vai começar a falar a respeito da salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o matassem, que mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Veja, e aí ele vai, a síntese de Paulo traz toda a história de Israel, mas agora ele vai começar a falar de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. E ele fala do sepulcro, ou seja, ele faz uma menção à morte de Jesus, mas logo no versículo 30 ele diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Ou seja, ele não só ressuscitou, mas as pessoas o viram ressurreto, né? Ele morreu e ressuscitou. Versículo 32, nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo. Segundo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 34, o fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. E aqui está o versículo 38, porque depois de fazer a síntese, depois de falar da morte e ressurreição de Jesus, das testemunhas que presenciaram isso, quem é Jesus? O enviado de Deus, o Filho de Deus, aquele que Deus enviou para a remissão de pecados. Veja, versículo 38, portanto, meus irmãos, e aqui ele vai fazer uma conclusão e vai citar a questão do perdão de pecados, dizendo: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, amados, ele está dizendo: olha, a lei, ela não podia justificar ninguém. Mas Deus enviou aquele a quem ele prometeu que enviaria. E essa pessoa é Jesus Cristo. Morreu sim, mas ressuscitou.
E é nele que está a remissão de pecados. Saulo, ou Paulo, ele traz toda a história de Israel, inclusive as vezes que os israelitas não creram em Deus, não confiaram em Deus, murmuraram contra Deus, quase que dizendo para eles: olha, aceitem o que eu vou dizer, creiam no que eu vou falar para que vocês possam receber o perdão de pecados. Porque é em Cristo que está o perdão de pecados. Porque Ele é o enviado de Deus. Sim, aconteceu tudo da forma como Deus prometeu. Ele é a raiz de Davi. Ele é a descendência de Davi. Ele é aquele que é o Filho de Deus enviado por Deus. Ele morreu por nós, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E através dele, nós recebemos o perdão de pecados. E quem crê nele é justificado de todas as coisas as quais a lei não podia justificar. Esse é o discurso de Saulo dentro da sinagoga. E veja, ele vai fazer então agora um alerta no versículo 40, dizendo: cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Ou seja, ele está dizendo: não desprezem essa palavra. Não desprezem essa palavra. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Ou seja, ele não está dizendo isso para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ele está citando o que o profeta falou. E ele faz esse alerta então para eles: escutem, ouçam. Veja aí, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. As pessoas tinham sede de Deus, ouvindo a verdade ficaram com mais sede. Mas é claro que vai haver pessoas que vão se colocar em oposição porque elas vão sentir que estão perdendo o poder, o controle sobre a vida das pessoas. Versículo 43, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça. Versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. E aqui se levanta a oposição, amados. É sempre assim. Sempre vai se levantar a oposição. Mas a igreja precisa continuar clamando e pregando a palavra de Deus. Então Paulo e Barnabé responderam corajosamente. E é preciso ter coragem, amados. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. E eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amados, sempre vai haver oposição, mas a verdade sempre prevalece. O que nós não podemos é nos abater. Os missionários não podem se abater diante das dificuldades, mas continuar pregando a palavra, entendendo que a oposição faz parte da vida cristã. Mas quando pregamos a verdade, quando anunciamos a verdade do Evangelho, vidas são libertas, vidas são salvas, pessoas se convertem, pessoas se tornam adoradores do Senhor Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo então pregou na sinagoga, e as pessoas com sede da verdade pediram para que no próximo sábado eles continuassem pregando, continuassem falando desse Jesus maravilhoso. Amados, a aula de hoje termina por aqui, mas nós vamos na próxima aula falar mais um pouco sobre esse capítulo, capítulo 13, eu vou voltar nele mais um pouquinho, mas que Deus possa ter acrescentado a sua vida, que essa palavra possa abençoar a sua vida.
Fique na graça e na paz de Jesus.